Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Uma vez você passou por alguma tempestade em sua vida? Talvez você esteja passando neste momento uma grande tempestade. Às vezes essa tempestade na sua cabeça, ela pode não ter fim. Talvez essa tempestade possa estar assolando a sua vida. Às vezes você deve estar passando por algo em que você está pedindo a Deus, clamando a Deus dia e noite, por uma cura, por alguma bênção, por alguma direção. E muitas vezes você não vê o agir de Deus na sua vida. Não porque Deus não esteja agindo, mas é porque eu e você estamos cegos espiritualmente, estamos míopes espiritualmente e precisamos do auxílio do Senhor para dar essa condução para as nossas vidas. Vamos ler aqui uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quem é este? Este é Jesus, que pode colocar fim na sua tempestade, que pode colocar fim na sua tristeza, que pode te dar uma nova esperança, que pode acalmar as águas da sua vida. Este é Jesus, o Deus encarnado, que veio aqui na terra para acalmar a tempestade em que nós vivemos. Essa vida que nós vivemos é uma grande tempestade. Por mais que nós possamos passar por momentos de alegria, momentos até mesmo de calmaria, nós vivemos numa tempestade. Nós vivemos numa guerra espiritual. Por mais que eu e você possamos não ver esta guerra de uma forma visual, espiritualmente isso está acontecendo. E Jesus Cristo pode dar a paz que o nosso coração tanto busca. Versículo 22, certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Coisa tranquila, coisa corriqueira. Às vezes você está passando um dia a dia, um dia normal para você. Mas neste dia vai acontecer algo que você vai ficar surpreendido. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Quando a gente vê na palavra de Deus Jesus, geralmente nós vemos ele sempre em ação, em oração, em milagres, em jejum, em provações. Dificilmente a gente encontra uma passagem em que ele esteja descansando. Ouso a falar que essa é uma das únicas que a gente consegue verificar Jesus descansando. E aqui, quando vai abater uma tempestade no barco aqui dos discípulos, Jesus está tranquilo. Jesus não está nem pensando na tempestade. Jesus simplesmente fechou os olhos e descansou merecidamente.
23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam um grande perigo. Geralmente, quando há um lago, uma lagoa, as águas são paradas. Você não precisa ser um bom marinheiro para ser um marinheiro de lagoa. Porém, eles eram pescadores bastante experientes. Não é qualquer tempestade que iria acontecer com eles. Eles iriam ficar impressionados da forma como ficaram. Então, realmente, foi uma tempestade, foi um vendaval muito atípico que eles estavam passando. E o barco estava sendo inundado. E eles estavam correndo grande perigo. Olha só, então não era qualquer tempestade, uma tempestade num lago. Olha que coisa interessante. Versículo 24, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, Mestre, vamos morrer. Olha só, eles perderam completamente a esperança. Esqueceram que quem estava no navio deles era o Criador dos céus e da terra. Era Jesus, o Verbo encarnado de Deus. Eles simplesmente se esqueceram. Olharam para a tempestade, olharam para o grande vendaval que estava acontecendo, para o barco sendo inundado. Esqueceram até mesmo da experiência de vida que eles tinham como exímios marinheiros, exímios pescadores. Bateram na porta de Jesus, acordaram ele e simplesmente clamaram, Mestre, Mestre, vamos morrer. Eles se esqueceram daquilo que Jesus já havia feito, dos inúmeros e inúmeros milagres que ele havia realizado na frente deles. Havia feito o cego enxergar, o coxo andar, pessoas endemoniadas sendo curadas, pessoas com graves doenças sendo restauradas. Eles se esqueceram de quem estava no barco. Muitas das vezes você pode estar passando por isso. Alguma tristeza, uma perda de um emprego, alguma doença na família, algo que eu e você possamos pensar, não há salvação, não há direção. Mas Jesus, este a quem a gente serve, os cristãos, ele pode resolver qualquer tipo de tempestade na sua e na minha vida. Basta termos confiança, basta termos fé, basta sabermos que ele está no controle. Por mais que ele estivesse dormindo na embarcação, ele ainda estava no timão, controlando o navio. Será que Cristo está no timão da sua vida? Está controlando a sua vida de forma verdadeira? Será que a tempestade que está acontecendo na sua vida, você está desesperançoso como os discípulos estavam? Não fique desesperançoso. Busque o Senhor. Busquemos a Jesus. Pois este Jesus que conseguiu acalmar as águas de uma tempestade de uma hora para outra, ele pode sim alterar o curso da eternidade de uma pessoa de uma hora para outra, de um segundo para outro, de um milionésimo de segundo para outro. Na continuação do versículo 24, ele, Jesus, se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Jesus perguntou, olha a pergunta de Jesus, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Onde está a minha e a sua fé? Devemos ter fé. Devemos ter fé que toda e qualquer dificuldade que nós passamos nessa vida, sendo cristãos, são dificuldades passageiras. São dificuldades sanáveis. Pois por mais que passemos por momentos de dificuldade, de tempestades em nossas vidas, ainda assim nós temos um capitão
está no nosso barco, que está conduzindo a nossa vida rumo à eternidade, rumo à salvação. Onde está a sua fé? A sua fé tem que estar no Senhor. A sua fé tem que estar na palavra de Deus. A sua fé tem que estar na eternidade, junto com o Senhor. Vamos continuar o versículo 25 aqui. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E olha só a consequência disso. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Quando nós vemos algo estrondoso que Deus fez e faz em nossas vidas, temos essa mesma atitude. Às vezes ficamos amedrontados e admirados. Às vezes nós perguntamos: quem é este que fez esse milagre na minha vida? Quem é este que conseguiu cessar essa tempestade? Quem é este que conseguiu me reaver o emprego que eu perdi? Quem é este que me fez ter a minha saúde restaurada? Quem é este que fez ter os meus relacionamentos abençoados? Este é o Cristo, é Jesus. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que reina acima dos querubins, de eternidade e eternidade. E ele quer cessar a minha e a sua tempestade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com a sua vida, compartilhe ele com o seu bom procedimento e vamos confiar neste Deus, Jesus Cristo, que acalma as tempestades e que nos faz viver em bonança e em tranquilidade. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe se você também curtiu esse vídeo. Tamo junto aí, rumo à glória nos céus.